um signo associado à ideia de centralidade e de poder. Ao contrário dos quadros que retratam outros signos, aqui a figura dominante, o leão-sol, está nitidamente destacada, sem qualquer diálogo ou contraponto. Tudo remete à energia solar. Nobre, real e generosa. Eis como todos os grandes líderes deveriam ser. O fogo é o elemento característico do signo de Leão e contorna toda a pintura, criando uma moldura. As referências solares estão presentes por toda a parte, na incrível luz dourada que cobre a tela inteira, nos girassóis, na altivez das palmeiras, no coração que do alto se sobrepõe ao próprio sol, num símbolo muito claro da prevalência da luz espiritual sobre a energia radiosa do sol. No canto inferior direito, temos uma árvore oca que possui uma criança em seu interior, um símbolo do nascimento alquímico. De fato, o fogo, nesta obra, parece representar o fogo sexual que realiza o nascimento alquímico. Aqui, diversas figuras femininas corroboram para a interpretação sexual deste simbolismo. O simbolismo do sol aparece em diversas partes neste quadro, assim como o selo do sol, o símbolo do sol, símbolo de Micael, símbolo de Og, espírito olímpico, o símbolo de Leão. Os girassóis são os elementos de Leão e do Sol. Eles estão sempre apontando para o astro-rei. Que os elementais dos girassóis nos ensinem a irradiar nossa atenção de segundo em segundo para o nosso interior. Além deste, que é o símbolo mais óbvio do Sol, também temos as palmeiras e uma laranjeira. Abaixo, vemos um vale verdejante e um rio de águas limpas, enquanto o castelo de torres altas domina a paisagem. Temos aí a imagem idealizadora do poder civilizador de Leão, que agrega forças em torno de autoridade e impõe o domínio que permitirá o progresso de todos. O quinto signo zodiacal corresponde à força solar, à vontade, ao fogo, à luminosidade, que vem desde Gêmeos até Câncer. Está ligado aos sentimentos e emoções. Na alquimia, corresponde à fixação do enxofre, resultando assim como fogo filosófico. A exemplo, o ouro, o metal dos leoninos. Essa transição do enxofre fixo ao enxofre volatilizado é chamado de passagem da terra e que se transforma em fogo. Assim, o leão simples corresponde à terra e o leão alado ao fogo, o doador da vida e de tudo, o sol, seu regente. O plexo solar é a grande central biológico-elétrico-magnética do organismo humano. Um plexo solar débil denota fraqueza em todos os 5 centros do organismo ou da máquina humana. Se é poderoso, tudo funcionará efetivamente em altas voltagens. O sol ilumina a todos. Justiça é liberdade. Parecem ser os emblemas de tais nativos, pois amam muito a verdade. Leão governa o coração, habitáculo do íntimo, e a meta de todo iniciado, todo buscador, é coroá-lo com a coroa de Keter, iluminar o coração, purificar o coração, tal como se vê acima na imagem. Porém, isso só é possível após a passagem pela prova da coroa de espinhos, os desafios da vida. A luta é tenaz para consigo mesmo, como o lutador que enfrenta corpo a corpo um leão, sem armas. E não termina senão com a morte que vence a própria morte. A luz que desce do coração ao alto se espalha pelo peito do leão celeste
e se concentra fortemente na região do baço, a mesma área que os espiritualistas chamam de plexo solar, para daí irradiar-se para toda a paisagem. Ao fundo, o grande rio das águas vivas, que mostram duas sendas, a senda úmida e a senda seca, que é o trabalho dos solteiros. O casado sabe usar sabiamente as duas sendas, as duas estradas. Aqui recordamos que o que fornica peca contra a fonte da vida. A lira de Orfeu, que apazigua o coração, não é outra coisa que a persuasão com as palavras. E este é um atributo de Leão, que tem a facilidade de expressão e pode convencer de que, mesmo sendo dia, há escuridão. As notas da lira têm que ser tocadas com amor, para que suas vibrações sejam totalmente harmônicas, pois o amor é a força mais poderosa do cosmos, posto que emana do coração do Logos solar e também do Logo cósmico mais elevado. Então, o que odeia peca contra o Filho, que é o amor, a criação. Como as palavras são a expressão de Deus em nós, e Deus é o verbo, o som, toda a falsidade nas palavras é uma afronta à criação. A intrínseca relação que se vê entre o Sol e Leão é vista na tradição alquímica do Leão jovem, que é o Sol nascente, e do Leão velho, que é o Sol poente. O leão selvagem representa os instintos soltos e incontrolados. O leão vitorioso representa a virilidade exaltada. E o leão domado, a vida existencial e civilizada. O leão selvagem é um indício de nossas paixões latentes e pode aparecer também como indício de ser devorado pelo inconsciente. A leoa selvagem representa a Magna Mater. O uso de insultos, maledicências, difamações, desafios, desenvolve a ação de um impulso centrífugo, que ao ir de dentro para fora, faz contato com a energia criadora, que responde de imediato no plexo solar, irradiando esta força, de maneira que toda ela é expelida para fora, resultando que toda pessoa que usa mal o verbo, a palavra, para ameaçar, insultar, humilhar, é sempre um fornicário irredento, pois as águas da vida são compelidas a sair. O ódio é expulsor por excelência, e se guardamos qualquer tipo de rancor, vai se expelir mais ainda a essência vital. O importante nesta vida não é sonhar com a mais alta magistratura por amor a si mesmo, senão converter-se em um melhor servidor, aniquilando dentro de si toda a perversidade. Leão, a energia solar, nobre, real e generosa. Eis como todos os grandes líderes deveriam ser. Olá, espectadores do canal Gnoses Brasil, bem-vindos a mais uma reflexão astrológica. Hoje nós vamos falar do signo de Leão, do signo que é regido pelo Sol, o centro da galáxia, o centro do sistema solar. A luz, o calor, o brilho, tudo isso nos diz muito sobre os nativos do signo de Leão. Eles possuem um brilho nato, eles possuem um carisma nato. E eles têm muita facilidade em ser o centro, em ser líderes. Leão é o rei do zodíaco, né? É representado pela realeza. Os leoninos têm um porte de realeza, principalmente as mulheres leoninas. Se a gente observa, né, como é o animal, o leão,
ele tem um porte, ele tem uma graça, ele tem uma presença. E as mulheres leoninas têm essa presença. Entram num lugar e parece que só falta que alguém coloque a coroa, porque ela já se sente a rainha do lugar. E os homens também. Mas é claro que tudo pode ser canalizado de forma positiva ou negativa. E como nós estudamos na gnose, temos a consciência adormecida, possuímos traumas, complexos, defeitos de tipo psicológico, então sempre acabamos canalizando o nosso signo de forma negativa. Possuímos as virtudes, mas também possuímos os defeitos. E não podemos analisar só as virtudes de um determinado signo. Então, assim como os leoninos têm essa habilidade inata para ser o centro, para governar, para administrar, eles também podem se converter em pessoas egocêntricas, narcisistas, que acreditam que são o centro de tudo. Então, existem aquelas mães leoninas, né, que se o filho não liga, que se o filho desaparece, ela fica dramática, ela chora, porque ela gosta de ser o centro da família, ela gosta de reunir a família ao redor dela. Uma pessoa, um leonino no trabalho, ele gosta que o seu trabalho seja reconhecido, ele gosta daquela posição de importância. Então, o perigo que pode acontecer é que se a pessoa tem que trabalhar em equipe, ela não consiga, porque ela está acostumada a ser o centro e a ver a sua própria opinião como centro. Os leoninos têm uma segurança em si mesmos muito grandes, que os outros signos podem perceber muito fácil, e inclusive até sentir um pouco de inveja. Como essa pessoa tem segurança nela mesma, a forma como ela anda, a forma como ela fala, como ela se apresenta, porque o sol representa o nosso ser, representa a nossa individualidade. O sol é a individualidade. Então o leonino tem uma individualidade forte e geralmente uma visão própria das coisas e uma visão única das coisas, e não lhe importa muito o que as outras pessoas pensam ou dizem. Ele acredita na sua própria versão da vida, na sua própria explicação da vida. E como é um signo fixo, regido pelo elemento fogo, o fogo sempre traz agressividade, traz um ímpeto e uma impulsividade. Então os leoninos podem cometer erros por não saber ser imparciais, ou seja, não levar tudo para o lado pessoal. E isso é algo que podem aprender do signo oposto, que é Aquário. A impessoalidade, a imparcialidade. Os aquarianos observam as coisas de fora e conseguem ser racionais nos conflitos e conseguem trabalhar em equipe. É justamente o oposto do signo de Leão, que se for colocado de lado e deixado de escanteio, leva as coisas para o lado pessoal e acaba desistindo de fazer aquilo que ia fazer, acaba brigando com as pessoas ao redor. Então, o leonino tem que aprender a trazer o seu brilho, o seu carisma e a sua luz, porque ele sempre vai ter isso, a sua criatividade, porque é um signo, o sol rege a criatividade no zodíaco. Então, em qualquer área, o leonino traz esse carisma, principalmente em áreas de fama ou no palco. Eles têm uma presença carismática, mas ele tem que aprender que ele não precisa ser sempre o centro das atenções, que o mundo não gira ao redor dele, que as coisas estão acontecendo independente dele. Porque, inclusive, o leonino pode se estressar por não estar à frente de algo, porque ele pensa que as outras pessoas não vão conseguir fazer sem ele. Elas vão conseguir, elas são capazes. E isso é algo que os aquarianos fazem muito bem, que é delegar, trabalhar em equipe. Então, os leoninos precisam aprender a trabalhar em equipe, até porque nós estamos vivendo na era de Aquário, que é a era da cooperação. Não é a era do eu. Eu preciso, eu acho, eu quero. Então, se o leonino consegue domar o egoísmo, o orgulho e a ira e a vaidade, então ele vai ser aquele que brilha, porém deixa que os outros também brilhem e ajuda as outras pessoas a despertar os seus próprios talentos e o seu próprio carisma. E Leão, como é um signo regido pelo Sol, tem o calor, tem o afeto, tem, além do carisma, o abraço, o sorriso. São pessoas que, parecido com os cancerianos, eles acolhem e são muito coração, porque o signo de Leão rege o coração no corpo humano. Leoninos precisam cuidar do seu coração, que é o seu ponto fraco.
não deixar que os dramas da vida coloquem eles em depressões, em crises emocionais, porque é um signo bastante dramático também, já que rege o coração, e isso vai machucando o leonino, vai machucando esse coração que é o centro da sua existência, o amor, o afeto, estar rodeado por pessoas que eles amam. E assim como um rei que porta o cetro de forma positiva, o leonino sabe ser aquele que é generoso, que dá para os que estão à sua volta. Então é muito comum leoninos que são aquela pessoa mais generosa da família, que chamam para almoçar na sua casa, que dão presentes, que gostam de receber e gostam de dar. Mas que não seja uma relação de rei e súdito, né? Que seja uma relação simplesmente de amigos ou de familiares, uma relação de amor, porque eles podem confundir o amor com a tirania e tentar dominar aqueles que eles amam. Então eles acabam afastando de si as pessoas que eles amam. Então, se eles conseguirem amar com desapego, amar sendo racionais e não levando as coisas para o lado pessoal, são pessoas que com o seu coração trazem o calor, trazem a luz e trazem vida onde eles estão. São muito extrovertidos e carismáticos. Bom, então por hoje é só o nosso estudo. Esperamos que tenham gostado. Se gostaram do vídeo, curtam o nosso vídeo, se inscrevam no nosso canal e se quiserem fazer o curso de gnose, se tiverem interesse em conhecer mais sobre essa sabedoria fantástica e tão misteriosa que hoje em dia está se dando a conhecer, entrem no nosso site gnosesbrasil.com e ali vocês terão informações sobre onde, em todo o Brasil, onde estão sendo dados os nossos cursos. Muito obrigado, grande abraço a todos.